Bom, se despedaçar, você finge... E aí eu... Não, mas se você passar atrás e fazer tchauzinho, essas coisas, pega tudo. Tá bom. Tá bom, eu tô esperando, então. Pode vir. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre. Hoje eu tô diretamente aqui da Santo Amaro com o Dudu Matar, que vai contar a história dele pra gente. Se vocês acompanham as pistas, vocês estão vendo que esse cara tá em absoluta ascensão. Bom dia, Dudu. Me conta um pouco. Quem é você e o que você faz? Bom dia, Nina. Bom dia, galera. Eu sou o Dudu Matra, como você já falou. E eu monto o cavalo assim desde que eu me conheço por gente. Tipo, meu avô tinha uma fazenda no interior, lá em Casa Branca, bem longe daqui, umas 3, 4 horas de carro. E a gente ia pra lá todo final de semana. E eu ficava lá com os, que nem a gente fala, dos pangarés da fazenda. Sim. Lá nos passeios, tudo, com o fazendeiro lá. E eu sempre fui apaixonado assim pro cavalo. E essa paixão continua até hoje. Eu saí lá da fazenda, que infelizmente meu avô teve que vender. E a gente pegou uma casa ali no interior, num condomínio lá no interior. Comecei a montar lá, aí eu comecei a montar mais sério, ter aula na escolinha lá da Hípica. E fui crescendo, fui vendo que era isso que eu queria. Aí saí da Baronesa, porque eu queria, né, algo mais sério, assim, treinar todo dia. Eu treinava lá só de final de semana. E aí eu cheguei aqui na Santo Amaro, comecei a montar com o Bigorna aqui, com o Fernando, e tô aqui até hoje. Fazem 5 anos. Então quer dizer, você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 21. Com 21. Então quer dizer que você hoje, saltando o Grande Prêmio, já foi da escolinha como, Sim. como nós, réis mortais. Me conta um pouco como foi seu início. Você teve alguma dificuldade? Alguma vez você pensou em parar de montar? Cara, sim, já pensei, principalmente na escolinha ali no meu período da Baronesa, tinha uma época da minha vida assim que não estava dando certo, que eu tinha uns cavalos ali, mas eu não conseguia encaixar com os cavalos, eu ia mal nas provas, eu era eliminado nas provas, e ao invés de eu parar, eu conversei um pouco com meu pai, que até foi um grande esportista, assim, e ele sempre me falou que assim, desistir não é uma opção. Então, enfim, eu lutei contra essa minha vontade de querer parar e continuei. E aí vim pra cá, pra Santo Amaro, pra treinar mais e, enfim, olhar pra trás agora e ver que tudo deu certo. E quanto tempo demorou entre você vir pra cá e você decidir que você queria ser profissional? Ou você sempre soube disso? Cara, não sei se eu sempre soube, mas assim, alguma coisa dentro de mim já, mesmo que assim, mais baixinho assim, sempre me falava, tipo, segue essa vida, você quer ser cavaleiro. Então, acho que foi mais isso, assim, eu sempre soube, mas foi convivendo mesmo, montando aqui na Santo Amaro com o Bigorna, que ele, antes de eu começar a montar com ele me passava já vários cavalos por dia. E acho que quanto mais cavalo eu montava, mais eu queria seguir essa vida de profissional, assim. E o que mudou na sua rotina depois que você virou a chavinha do profissional? Cara, eu tava na faculdade antes e, obviamente, meus pais me cobravam nota, me cobravam presença, que Lógico, sempre foi um faz pouquinho parte, difícil faz pra mim. parte. Então, tinha vezes assim, pai e mãe, desculpa, mas tinha vezes que eu não ia na faculdade, dava um migué ali na faculdade, vinha pra cá montar. Então, assim, nunca, não é que nunca, mas não mudou tanto, porque eu já estava aqui o dia inteiro praticamente, e o Bigorna já me passava bastante cavalo para montar. Mas agora eu tenho que ficar, eu tenho não, né, porque eu gosto disso, mas... Cuidado com as palavras, meu jovem, as pessoas vão ouvir isso. Mas, tipo, agora eu fico aqui desde de manhãzinha até a tarde, montando o cavalo, dando aula, ajudando quem precisa ajudar, enfim, é isso que eu quero e é isso que eu gosto. Me descreve um pouco da sua rotina, então, já que você faz tudo. E dá assim, uma detalhada, tá muito tímido na resposta, pô. Fala, aqui é a hora de você pegar e você contar a minha história, toca o violino e tudo mais, entendeu? É aqui. Eu chego aqui mais ou menos umas 7h30, assim, aí vou lá nas cocheiras ver os cavalos, tudo, ver como é que eles estão, ver os meus 2 cavalos, né, os mais importantes. Aí já começo a montar, eu começo sempre pelos meus 2,
Depois eu tenho ali mais uns 3, 4 para montar, então vai uns 5 a 6 por dia. E nisso é sempre na parte da manhã, porque na parte da tarde os alunos vêm, então quando o bigorna não consegue ficar, ou até quando ele tá, eu ajudo ele a dar aula, ou até dou aula sozinho, como de terça-feira geralmente eu ajudo mais ele a dar aula sozinho, assim. E em prova é uma loucura, cara, porque tem aluno em uma pista, aí eu preciso saltar em outra prova daqui 1 hora, aí o bigorna tá saltando também, então é sempre uma loucura, sempre correria em prova. Então você tem que ter uma equipe aí, o Rodrigo e a Bruna também ajudam bastante a gente. Então sem uma equipe, assim, nessa correria nada funciona. Primeiro o Tio Big falou de você na passagem dele por aqui, que inclusive já precisa voltar. Depois a Bruna e o Rodrigo, e eu achei muito legal como eles colocaram, né? Porque todos vocês são cavaleiros de grande prêmio, não é uma pessoa, não vou falar qualquer, porque não existe pessoa qualquer no hipismo, mas não é uma pessoa que não tem experiência de vivência em prova ou de situações que já passou com o cavalo. Então eu achei essa parte muito legal. E você é super novo, né? Eu acho que dessa nova geração de profissionais, eu acho que você tem se destacado muito. Me conta um pouco como é que é essa sua rotina maluca de prova, porque você já me falou que você estava não sei aonde, que você vai para não sei aonde, e como é que você decide as provas que você quer ir? Um exemplo agora foi o Summer Tour no começo do ano, em Curitiba, e que foi uma porrada de alunos nossos. Então, tava rolando prova na pista principal e na pista lá do fundo. E o bigorna precisava ajudar um aluno na pista principal, eu tinha que ajudar um outro aluno na outra pista, que era as pistas de 1 metro ali. E, cara, é uma loucura, porque ela tava com 2 cavalos, uma outra aluna tava na mesma prova com mais 1 cavalo, então, tipo, eu não lembro agora o número assim, mas eu saía da pista para ajudar, voltava pro paddock, saía da pista, voltava pro paddock, a pista inteira, a prova inteira assim. Nisso eu correndo ali também para ver se o bigorna precisava de ajuda em alguma coisa lá atrás. Mas não, acabou que deu tudo certo, mas é bem corrido, é caótico. E a agenda? A agenda, a gente, todo final de ano, começo de ano ali, quando a CBH libera o calendário, eu, o bigorna e meu pai, a gente senta aqui mesmo no restaurante da Santa Amaro e a gente conversa, qual vai ser os planos. Por exemplo, esse ano agora que eu queria fazer o circuito Senior Top, a gente sentou ali... Top, não tem nem idade pra ser assim, mas enfim, né? Isso daí é outra. A gente sentou ali nós 3 e a gente conversou e falamos, cara, Dudu, é isso que você quer? E foi ali também que a gente sentou e negociou ali eu virar cavaleiro com o bigorna, trabalhar pro bigorna. Então, a gente sentou ali e decidiu, vamos saltar o Summer Tour, vamos saltar o 60 de maio, vamos, enfim, para Brasília. Então, eu saí do Senior Top lá de Curitiba que teve agora, descansei essa semana que vem tô indo para Brasília já. Então, você não para de 30 dias que tem um mês, 15, 10, 15, você tá viajando, Que assim. loucura. E me conta uma coisa, como é que é entrar na pista com super profissionais, assim? Tipo, pessoas que têm um pouco mais de tempo, de experiência que você. Era uma coisa que você sempre sonhou, assim? Porque eu acho que eu ia desmaiar, sinceramente. É uma coisa que eu sempre sonhei. Eu lembro de uma vez que acho que foi no indoor. Agora de qual ano eu não me lembro, mas foi no indoor. Que eu entrei numa pista que o Doda tava competindo e, pô, o Doda tem muito nome. Sim. Ele é um grande cavaleiro pra mim. Só de estar inscrito ali na mesma categoria. Então, cara, eu assim, me senti honrado, me senti muito feliz de saltar a mesma prova que ele. Não só dele, mas também de tantos outros cavaleiros aqui do Brasil, o Stefan também, até o bigorna, óbvio. Mas eu acho que quando o bigorna vai primeiro na ordem de entrada e você vai depois, você tem vantagem, né? Sim, porque daí sim. ele já te fala, a curva ali, pro 6. A gente até brinca que agora no aniversário não, no W de Curitiba,
Ele foi antes que eu e ele até brincou comigo, Du, deixa eu ir antes, é bom até que eu vou antes que eu te passo as Te dicas. conto depois. E um já conhece o cavalo do Sim, outro, já tá tudo em casa. Exatamente. E eu sei também que você tem bastante experiência indo pra Europa. O Tio Big faz vários intercâmbios aí nessa parte. Conta um pouco pra gente, faz quantos anos que você vai? Como que é a sua experiência lá? Eu nunca fui numa pegada dessa, então, assim, me conta, pra ver se eu fico com vontade de ir no próximo. Desde que eu comecei com ele, em 2019, desde que eu comecei com ele, aí veio a pandemia, tudo, se eu não me engano, ele começou as clínicas no meio de 2021. Eu posso estar enganado. Mas enfim, desde que ele começou, eu tô em todas. E é sempre janeiro, Wellington, e meio do ano ali, junho, julho, na Europa. E, cara, é uma experiência incrível. Eu tô em todas, eu amo estar em todas. O Wellington, você fica ali o tempo que você quiser, né? Porque ao longo das semanas lá de Wellington, então você escolhe ali o tempo que você quer ficar. E, cara, você salta a prova, você vê McLean Ward aquecendo, você vê, cara, os maiores cavaleiros do mundo lá também, porque o Wellington tá crescendo muito. Muito. E é incrível, porque você salta a prova ali, enfim, que dane-se a altura, mas você consegue ver o GP lá no sábado, que é uma coisa incrível também. E Europa, cara, você tem aula com os melhores cavaleiros do mundo, que o Bigorna ali chama eles têm o maior prazer de dar aula. De um monte de gente. Ele Neco sempre vai. Então, cara, são duas experiências assim que se você gosta, se você quer, não tem como perder. E me conta, quando você vai fazer uma aula com um profissional desse na Europa, porque eu acho que é muito louco pra gente que é fã do hipismo, né? Porque a gente vê essas pessoas saltando esses cavalos incríveis. Sim. E a gente sabe o quanto tempo eles dedicam sobre isso. E quando você chega numa pista e tá lá ele pra te dar aula, dá um frio na barriga, tipo, eu não sei descrever, porque parece, pra mim, pelo menos, toda vez que eu monto um cavalo diferente, eu vou ter aula com alguém diferente, parece que eu esqueci tudo. Sim. E aí eu meio que preciso lembrar, não, mas não é meio que uma linguagem universal, o que o cara tá falando? Porque tem muito, inclusive a Bruna falou disso no episódio, que é bom que vocês sejam uma equipe com quase pessoas diferentes, porque cada um tem um discurso. Aí como é que você vai adaptar o que a pessoa tá falando com, tipo, o que é que eu preciso fazer? Assim, às vezes não, mas o Bigorna chama diversos cavaleiros, então tem cavaleiro que, assim, é mais receptivo com a gente. Tem um briefing antes? Não. E o fulano é mais não, assim? Até tem porque o Bigorna conhece, mas é mais ou menos esse briefing, assim. A gente vai descobrindo ao longo da aula. Mas tem cavaleiro, assim, que é mais, gente boa, que é mais de boa, não, assim. É que é mais brasileiro e menos europeu, vamos dizer assim, né? Porque acho que é mais politicamente correto. E tem cavaleiro, assim, que é mais rígido, que realmente extrai tudo que ele quer de você, mas extrai, assim, de uma maneira mais rigorosa, mais bruta. Então, depende muito, mas qualquer um que seja, pelo menos comigo, assim, até hoje, eu já fui em várias clínicas na Europa que eles chamam os cavaleiros, mas eu tenho um friozinho na barriga, assim, tipo, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou mandar bem? Será que, enfim, eu tenho esse friozinho na barriga. E quando você chega no nível que você tá hoje, a gente sabe que precisa errar muito menos, Sim. né? E como é que é essa correção desses detalhes finos? Porque, por exemplo, o professor não vai ficar te falando de, tipo, Dudu, trabalha o cavalo, porque Sim. isso já tá, tipo, dentro da sua cabeça, né? Então, quais são os toques que você, como uma pessoa que salta 50 metros de altura, recebe dos profissionais? Cara, tem umas coisinhas ali, igual você falou, que é uns detalhes finos que eu preciso melhorar. A primeira delas que eu sempre vejo nos meus vídeos, que não é nem o Bigorna que fala, eu até falo pra ele, às vezes, mas ele também me cobra de vez em quando, assim, é a minha postura. Minha postura é uma delas. No salto. No salto. E também, às vezes, um tempo atrás, eu estava com o vício de tirar o galope da curva, que isso atrapalha não só a mim, mas qualquer um.
Isso a gente focou bastante, eu e ele, que ele quem me deu esse toque Mas aí. tipo, você chegava já colocando a distância da curva, você já queria matar. Ah, tá. Nossa, no caso eu não consigo ver a distância nunca, quem dirá do meio da curva. Mas, assim, tem uns detalhes, é coisa mínima, assim, é mais espaço, mais perna ali, que detalhe fino, que só vendo o vídeo na prova, ou até o Bigorna, que é um cavaleiro muito experiente, consegue ver na hora, assim. E ele me dá esses toques e aí eu consigo, vendo o vídeo depois, falando com ele, eu consigo melhorar essas coisas. E me conta um pouco do seu cavalo, Galiano. E do outro cavalo que eu não sei qual é, mas você vai me contar. Desculpa, eu não pesquisei direito. O Galiano a gente chama ele de Gali, né? Ou Bravinho, igual todo mundo chama ele, ali do pavilhão. Mas ele é literalmente um demôniozinho, assim. Não, você tá me zoando. Ele é. Montado ele é muito de boa. Mas pra selar, pra tirar da baia ali, pra andar com ele no cabresto, passar na inspeção veterinária, é chato, é bem chato. Ele quer morder, quer dar coice, enfim. O Bigorna... Dudu, eu achei que você ia chegar aqui e falar que ele era um ursinho. Não. Meu Deus! Pelo contrário, montado ele é um ursinho, mas na baia... Como que vocês escolheram ele? Cara, é muito legal essa história, porque... Eu sei, por isso que eu tô perguntando. Quer dizer, eu sei até certo ponto, Sim. você vai me contar o resto. O Bigorna, ele tinha conhecido esse cavalo, o Galiano, com 7 anos, lá na Europa. Só que ele tinha montado o cavalo lá com 7 anos. Mas estava muito caro na época, enfim, ele não quis... O cavalo já era um fenômeno, mas ele não quis trazer pra cá. E aí passaram 2 anos, né, porque eu peguei em 2021 e aí eu precisava de um cavalo, porque eu tava com o Jador, que era um outro cavalo que hoje tá com o Orlando, tá indo super bem com ele. E eu precisava de um outro cavalo para saltar justamente essas provas mais altas, o clássico, o grande prêmio. E o Bigorna lembrou desse cavalo, falou lá com um cara que ele tem lá na Europa. E o cavalo tava lá à venda ainda e a gente deu muita sorte porque era ano de pandemia. E como o cavalo era justamente um demônio, dava muito trabalho, o Jérôme Guéry, que era o que tava nos stables dele ali, ele queria meio que se desfazer do cavalo, porque a esposa não gostava, o filho não conseguia montar, o Jérôme Guéry não tinha tempo para montar, então ele queria mais ou menos se desfazer do cavalo. A gente teve essa sorte de achar esse cavalo lá. O Bigorna já conhecia esse cavalo e a gente comprou ele em 2021, pandemia, porque era ano de Olimpíada ainda, então ele não tinha tempo, realmente não tinha tempo. A gente deu essa sorte, teve uma comprar super ele. oportunidade. E hoje ele tá aí, o Jérôme Guéry vendeu ele pra gente, falando que o cavalo não conseguiria, quer dizer, não é que não conseguiria, mas não seria o cavalo mais limpo, assim, mais craque nas provas de 1,55 em 60. E hoje a gente... Está transformando ele. Estamos transformando ele. Ele tá no auge, ele tá vai fazer 13 anos esse ano, eu comprei ele com 9, tô há 4 anos com ele. Então, todo o nosso trabalho com ele aí estamos colhendo frutos. E me conta como que foi a primeira vez que você montou ele. A primeira vez que você lembra? Eu lembro direitinho. A primeira vez que eu montei ele foi aqui na Brandão. Você não montou ele na Europa? Não. Depois que ele veio. Eu esqueci de falar isso, eu não experimentei ele. Dudu. Eu confiei total no Bigorna, ele nunca errou comigo, acho que também nunca vai errar, porque ele tem um olho absurdo para ver cavalo, ele sabe exatamente o tipo de cavalo que você precisa. Mas eu não experimentei ele, eu comprei ele totalmente tipo no feeling, assim. Era um cavalo... Aquela coisa, eu vi uma foto. É bem isso mesmo, era um cavalo tipo, que a gente sabia que era quente. Por mais que ele fosse bravo, que a gente já sabia também, mas assim, todo cavalo que tem um botãozinho ali dá tudo de si. Porque os cavalos, acho que você pode falar isso melhor que eu, né? Afinal, eu tô num metro ainda, então acho que você tem um pouco mais de experiência pra falar. Mas acho que os cavalos que saltam mais alto, eles precisam ter um parafusinho a menos de algum jeito, né? Exatamente. E o Galiano tem não só um, como alguns. Mas vale a pena, ele dá tudo de si nas pistas. Mas voltando à pergunta, eu montei ele aqui a primeira vez na Brandão.
O Bigorna, acho que estava dando aula para alguém ali no coberto, se eu não me engano, para algum aluno. E ele me largou sozinho aqui com o Galiano. Eu nunca tinha sentado da bunda na cela dele. Não, eu ia chorar se fizesse isso comigo, sinceramente. E aí o cavalo já chegou, né? Chegou olhando tudo, igual o cavalo que não conhece lugar faz, olhando tudo. E aí começou a empinar, começou a corcoviar, não sei o que. E cara, querendo ou não, há 4 anos atrás eu não tinha tanta experiência. Eu tava começando com bigorna, não tinha tanta experiência igual eu tenho hoje. E foi muito engraçado porque, assim, de 20 minutos de trabalho que eu tava tentando trabalhar o cavalo, eu liguei pro Bigorna e falei: Bigorna, eu não consigo montar o cavalo. Não consigo montar o cavalo. Ele falou: tá bom, tô indo aí. Eu desci do cavalo, peguei meu capacete, eu dei pra ele. Cara, o Bigorna montou assim um cavalo de redinha solta. Eu lembro que, cara, eu queria matar o Bigorna. Porque Não, ele você devia estar conseguiu, fazendo a assim, cara que eu fiz então... agora pra você, de tipo... Nossa, eu fiquei com tanta raiva do Bigorna naquele dia, porque, cara, pra ele foi tão simples, assim, pra mim foi tão difícil. E hoje eu faço o que eu quiser com o Galiano, então também é bom falar dessa história, tipo, pra lembrar o quanto que eu cresci, assim. Não, eu acho melhor ainda é vocês estarem colocando o cavalo numa condição que Jerome Guerri falou que o cavalo talvez não chegaria. Sim, tudo bem que lá fora as provas são mais difíceis, mas... Assim, é a mesma altura e ele tá fazendo. Sim. E me conta um pouco, a gente conversou antes e o Bigorna já tinha me falado da questão do teu pai super esportista. Sim. Então eu queria saber um pouco como que você lida com essa coisa de competição, como é a sua cabeça em torno disso, que eu, como muitas outras pessoas, a gente fica nervosa e a cabeça atrapalha assim 1 milhão de vezes. E isso também afeta naquela coisa de, por que eu vou montar esse cavalo hoje? Cara, eu tive a sorte, assim, do meu pai, ele óbvio, foi um grande tenista, mas com os filhos dele, até com o meu irmão mais velho, que até tentou ser profissional no tênis, assim, nunca teve uma cobrança extrema. A única cobrança que ele tem é, cara, você quer fazer, beleza, se dedica e faz bem feito. É isso que ele fala, então, assim... Ele não me cobra, Du, entra nessa prova pra ganhar, entra nessa prova pra tirar o tempo, não sei. Ele não tem tanta cobrança assim. Mas, obviamente, que ele me dá uns toques, me dá umas dicas ali depois do campeonato. Tudo bem que, obviamente, não é a mesma modalidade. Tênis e hipismo é totalmente diferente, mas o profissionalismo é o mesmo ali, a cabeça é a mesma. Ele me fala muito do mental. Porque eu tô melhorando muito, mas eu também tive alguns problemas, assim, de nervosismo nas provas. Até hoje eu tenho. Principalmente com esse meu cavalo novo agora. Então, assim, a gente conversa muito para melhorar o meu mental. Ele quer que eu melhore, mas numa forma, assim, sem me cobrar, sabe? É difícil isso, né? Porque... eu acho que o cavalo tem tudo a ver com o estado que você vai entrar ali. Igual eu tava te contando, eu tenho montado um cavalo que é super professor. E fazia muitos anos que eu não entrava numa prova assim. Eu subi de categoria e eu acho que eu nunca fiz um reconhecimento tão calmo na minha vida, sabendo que ele ia cuidar de mim ali. Então, me conta um pouco, o que é esse seu projeto do teu cavalo novo? Qual é o desafio que vocês vão enfrentar agora e qual que é a pretensão para o futuro? Mas o meu cavalo, ele chama Regan Greg, KMS. Eu comprei ele com 6 anos, hoje ele vai fazer 8, este é o ano que ele faz 8. E a gente comprou ele justamente para eu pegar experiência em fazer potros. A gente pegou ele assim, eu montei ele dessa vez, eu montei na Europa, experimentei tudo. E ele tinha a cabeça muito boa, assim, ele tem muita força, ele é muito limpo. E assim, eu peguei ele pra realmente ganhar experiência com potros, aproveitando que ele é um cavalo muito fácil de montar, muito simples, qualquer pessoa monta. Então eu peguei ele justamente pra pegar essa experiência, assim, fazer potro e assim, ir pegando... E você sente diferença? Você tá fazendo prova de cavalos novos com ele. Você sente diferença de uma prova de cavalo novo pra uma prova, vamos dizer, normal? Tem diferença? Cara, eu
Eu que não tenho experiência nenhuma, eu não sei como é que os profissionais que fazem isso acham, mas eu acho muito mais difícil saltar uma prova de cavalos novos do que uma prova de 1,50, 1,60 com galiano. Eu acho muito mais difícil, porque o cavalo novo, assim, ele não entende o que você quer. Quer dizer, ele até entende, Ele está mas... fazendo o melhor. Exatamente. Então, tipo, às vezes eu preciso voltar numa linha, ele me puxa. Às vezes eu, numa curva ali, ele trava um lado, eu preciso colocar ele reto, enfim. Tipo, você precisa montar ativamente Exatamente, muito mais. exatamente. Então, por isso que eu, por não ter tanta experiência não, nenhuma experiência. E aí o Bigorna tá deixando você fazer ele sozinho. Entendi. Exatamente, para eu justamente pegar essa experiência que eu preciso. E que, cara, querendo ou não, eu já sou um profissional, mas enfim, no começo da minha carreira ainda e eu Todo preciso mundo passa por isso, exatamente. aparentemente. Me conta um pouco, qual é a diferença quando você vai trabalhar os dois cavalos, já que você tá me contando que são dois opostos. No trabalho, obviamente, cada um tem sua dificuldade, mas... Não, teu cavalo de 1,55 tem dificuldades? Não. Tem. Não, tem. eu não acredito Não tem nisso. dificuldades, mas por ele ter esse gene um pouquinho mais forte, assim, ele acaba domar me o ego dificultando. dele. Exatamente, Entendi. ele acaba me dificultando um pouco. Mas o Greg não. O Greg, cara, é muito tranquilo no trabalho, na prova, de onde quer que seja, ele é muito tranquilo. Obviamente, ele não sabe tudo, então eu vou aos poucos ali ensinando. Mas ele, assim, tem dificuldades, a dificuldade dele ali ele não tem muita musculatura na garupa ali nas costas, então a gente está focando muito nisso no trabalho. Ele dá uma bicadinha assim na frente do salto, estamos melhorando isso também. Então, e demora muito tempo, não tem o que fazer, tem que sentar a bunda no cavalo e se dedicar. E aí, por exemplo, quando você vai... Porque eu já sei, tem uma rotina de treinos, um calendário e coisas. O exercício que você faz com um é o mesmo que você faz com o outro? Não. Não é o mesmo? Não. Porque eles não têm a mesma habilidade Exatamente. Às vezes é passar uma varinha ali, um exercício de varinha que eu acho que obviamente o Galiano faz, mas que eu acho que o Greg consiga fazer, aí eu faço. Mas não, às vezes tem trabalho de plano que eu faço com o Greg, que eu não faço com o Galiano, que eu faço com o Galiano, que eu não faço com o Greg, justamente por essa diferença aí de amadurecimento, de trabalho, assim. E me conta uma coisa, você dando aula, você gosta? Gosto. E você acha que... Eu sou muito fã de quem dá, tipo, aulas, porque eu acho que é muito legal o jeito que a gente consegue ver as pessoas passando o conhecimento delas, né? E eu acho que você fazer uma pessoa assimilar uma coisa é uma coisa surreal. Disse eu dando aula pra minha prima de 10 anos de idade. Não, mentira, ela tem 14. Mas tá ótimo. Não tô me comparando com ninguém aqui, tá, gente? Só um parênteses. Mas me conta, como foi isso, o começo? Como foi a primeira vez que você acompanhou um aluno na prova? Porque responsabilidade, Sim, hein? Pô, entrar no muita reconhecimento responsa. com alguém e falar assim, aqui, seu cavalo vai fazer isso. Pesado, pesado. Mas eu já vinha acompanhando o Bigorna antes de trabalhar para ele, eu já vinha acompanhando ele com os alunos, então eu já sabia assim um pouco do que ele gosta de cobrar dos alunos, do que ele entende ali que está errado, do que está certo e como que é o jeito mais ou menos dele dar aula. Então eu tô com ele há 5 anos, nesses 5 anos eu tô junto dele, enfim, em aula, em trabalho de plano, em prova. Então eu sei bem o que ele quer, o que ele não quer. Mas, cara, eu sou muito tímido, então, tipo, obviamente o Bigorna tem muito mais experiência que eu, mas enfim, eu não consigo cobrar tanto quanto o Bigorna. Eu tenho o meu jeito de cobrar, o Bigorna tem o dele, mas é muito engraçado, porque no começo, assim, eu falava pouco com os alunos, eu não corrigia tanto, mas agora não, agora eu já me soltei, conheço bem os alunos e consigo extrair deles ali. Boa. E pra fechar, o que você quer pro seu futuro? Você quer ser olímpico também? É meu sonho. Meu sonho é ser cavaleiro olímpico, tá ali numas Olimpíadas, tá numa Copa do Mundo, tá saltando um GP Rolex ali. Igual o Stefan. O Stefan, inclusive, foi terceiro no GP Rolex. Então eu me inspiro muito não só nele, mas também nos cavaleiros da Europa, o Pedro Venes, o Marlon, o Yuri.
Então, assim, eu me vejo no futuro como um desses cavaleiros. Espero que eu consiga, pelo menos, ser um pouco do que eles são. Mas, enfim, é seguir trabalhando e em busca desse sonho. Mas me explica uma coisa, por exemplo, aqui você já salta grande prêmio, as provas mais altas que tem. Então, aqui você já tá num nível que são os melhores do Brasil. Sim. Tipo, vamos colocar dessa maneira. É uma matemática simples. O que faltaria para você chegar nesse nível que você está falando? Porque teoricamente ali, a altura das provas é a mesma. Sim. Eu sei algumas coisas, mas eu acho que você pode me detalhar melhor. Porque, por exemplo, meu sonho era saltar 1,60. Não é, tá? Mas se fosse. Já saltei 1,60 aqui no GP, ganhei não sei o quê. O que falta para eu saltar 1,60 lá na Europa e ganhar Grande Prêmio Rolex, saltar em Arden, fazer essas coisas? Tem muita diferença? Tem um abismo aí no meio? Cara, um abismo eu não sei se tem, mas igual eu te disse ali, o nível das provas ainda aqui do Brasil e da Europa é muito diferente. Então a prova de 1,60 aqui é muito mais tranquila do que a prova de 1,60 lá. Assim, tranquila, né? Porque... Não deve ser tranquilo. Mas em questões de vaga, de como conseguir ali saltar uma Copa do Mundo, eu realmente não vou conseguir te dizer. Porque eu confesso que eu não fui muito atrás disso ainda, mas... Mas vai chegar a hora exatamente. Então, o que eu consigo te dizer hoje é essa diferença aí de percurso, de dificuldade. E eu acho que também você precisa estar lá muito mais para poder classificar, né? Você tem que ter diversas classificações. E é uma vontade que você tem? De tipo, vou lá passar uma temporada. Eu quero muito, inclusive eu estou estudando ali de levar o meu cavalo, o Galeano, só o Galeano, para Wellington no começo do ano que vem, para saltar as provas grandes lá. Obviamente que o GP lá de 1,55 e 1,60, só se eu estiver muito bem, que eu vou me aventurar nessa... E tem que qualificar para saltar essas provas lá? E as qualificatórias são feitas lá? Sim. Sim, é menos Se você for passar lá vários meses, então, não é impossível. Então, é isso que a gente está estudando, eu e o Bigorna, meu pai junto também. Mas também é um outro sonho que eu tenho, de que seja em 45 ali, saltar com o meu cavalo em Wellington, sabe? Deve ser uma experiência muito legal. Mas sabe o que eu percebo do que você tá me falando? Você é muito, parece ser, orientado a resultados. Eu acho que você motiva quando você vai bem, classifica bem. E você acha que isso contribui para o esporte, para sua evolução? Sim, com certeza. Porque, cara, o resultado, assim, você tá indo no caminho certo. Obviamente, eu tô aqui todo dia, eu tô me dedicando aqui todo dia e o resultado vem. E, obviamente, com um profissional igual o Bigorna, que é ali, que me ajuda em todos os dias, não tem como muito dar errado. Mas, assim, é muito gratificante ver da onde eu saí, onde eu tô hoje, com os resultados que eu tenho, então é bem legal. Por último, então, que dica você daria tanto para a galerinha que está começando a montar e ainda não sabe o que quer fazer da vida, ou para quem está pensando em se tornar profissional e ainda não teve a coragem? Cara, para essa galera que está começando, eu falaria, obviamente, se eles amam mesmo, amam muito, não parem, cara, se dedica, monta o máximo de cavalos que você conseguir, porque é assim que você vai ganhar muito mais experiência. Cara, minha equitação assim deu um boom a partir do momento que eu comecei a montar mais de 2 cavalos por dia. Então, se vocês conseguirem isso, é realmente incrível, vai ajudar muito vocês. E para aqueles que estão com essa pulguinha atrás da orelha ali, querendo ser profissional, será que vou, será que não vou, cara, você já tá no meio, você já tem essa dúvida, então, assim, eu acho que você quer, você só não tem essa coragem, porque querendo ou não, cara, você não vai ter feriado, você não vai ter final de semana, a sua vida vai ser uma loucura, mas é uma loucura, assim, linda, perfeita, eu adoro. Então, vale a pena, cara. Pode ir, vai sem medo que todo o seu esforço vale a pena. Tá, Dudu. Muito obrigada por conversar com a gente hoje. Obrigado você. E quem quiser acompanhar a sua trajetória nas redes, te acha por onde? Me acha pelo Instagram
e só pelo Instagram, não tenho, quer dizer, tenho TikTok, mas não uso não uso para conteúdos equestres, eu só uso o Instagram mesmo, então é Dudu_Matter. Quem quiser me segue lá, vou ter o maior prazer de conhecer um pouquinho vocês, também me manda mensagem. E é isso. Obrigada então, Dudu. Obrigado.